O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Salve, salve! Muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma edição do Central Cine Brasil, programa de número 239 do nosso encontro semanal em podcast para tratar do cinema brasileiro. Hoje, primeiro falando de Termodielétrico, filme de Ana Costa Ribeiro que estreia em 10 de outubro, e depois de Janes, Amores de Carnaval, Memórias de Rick Ferreira e Convidados, documentário de Ana Isabel Cunha, que passa pelo Festival do Rio no próximo final de semana, sessões sexta, sábado e domingo, 4, 5 e 6 de outubro. Eu sou Paulo Júnior, a primeira parte do programa tem o nosso Davi Correia batendo um papo com a Ana Ribeiro. Termodielétrico passou pelo Festival do Rio, pela Mostra de São Paulo, teve premiere mundial no importante Festival Internacional de Documentários lá de Amsterdã, na Holanda, e é um ensaio que explora a vida e obra do físico Joaquim da Costa Ribeiro, avô da diretora e descobridor desse fenômeno que dá nome ao filme. Na segunda parte, a minutagem exata está aí na descrição do episódio, eu converso com a Ana Isabel sobre o Doc Janes, que a partir do acervo do fotógrafo Rick Ferreira, viaja ao verão de 70, quando Janis Joplin veio ao Brasil numa espécie de um detox, estava querendo se afastar do uso da heroína. Ela veio passar o carnaval aqui no Brasil, naquela que seria a sua última viagem praticamente, porque Janis Joplin morreria em outubro daquele mesmo ano. E a gente aproveita essa segunda parte do programa para passar por alguns destaques nacionais do Festival do Rio. Vamos então de Termodielétrico, que estreia em 10 de outubro, papo do Davi Correia com a diretora Ana Costa Ribeiro. Vamos ouvir. Sobre meu avô, sei apenas duas coisas: que era um pai afetuoso e que descobriu um fenômeno. Quando li essa carta do meu avô para o meu pai pela primeira vez, me emocionei. Era como se eu estivesse voltando às narrativas do meu pai, que traziam até mim os ensinamentos do meu avô. Minha pergunta é, antes de você já dar os seus cumprimentos iniciais, se durante o seu filme você afirma que ao chegar, né, num determinado momento ali, né, a afirmação de que ao chegarmos ao ponto A, sempre há curiosidade pelo ponto B, né, numa das cartas ali, né, num momento bem bonito ali sobre saudade, a distância. Então eu queria que você falasse sobre isso. Qual foi o ponto A desse filme aí? E eu queria saber se você chegou no ponto B com ele, ou se você espera chegar, ou se você acha que nunca vai chegar. Seja bem-vinda. Boa tarde, Davi. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Olha, esse é um poema meu que eu fiz ali, usando junto com os gráficos, né, de pesquisa do meu avô físico, né, que o filme é sobre, inspirado livremente na vida e na obra dele como pesquisador. Ali eu acho que foi uma escrita, né, livre que aconteceu nesse momento que eu comecei a fazer cartas para esse fantasma que era esse avô, e que eu falo que o filme é um encontro entre duas sensibilidades, né? Eu acho que é a sensibilidade desse cientista e a minha sensibilidade, né, como artista, como poeta e tal. E o que eu acho que tem em comum entre essas duas formas de ver o mundo, né, a artística e a científica, no nosso caso, meu e dele, assim, o eterno, assim, interesse pelo desconhecido, né? Essa fissura mesmo, e estar cada vez pesquisando mais e cada vez querendo conhecer mais as coisas mais profundamente. E respondendo a sua pergunta do A para o B, eu acho que o que eu estava querendo dizer ali, e eu acho que uma das grandes heranças familiares que eu tive foi essa, desse avô, dessa família paterna, esse interesse pela pesquisa, né, pelo conhecimento. E eu acho que não, acho que quando a gente chega num ponto, né, vamos supor, no caso dele, numa descoberta, ele não para, né, ele vai querer descobrir uma outra coisa a partir daquilo que ele já descobriu. E eu acho que no processo criativo também é um pouco assim, a gente chega, faz um filme, mas aí a gente já quer fazer outra coisa, quer conhecer mais, quer investigar mais, quer
enfim, está sempre querendo avançar para além do que a gente descobriu, né? E eu acho que isso tem a ver com uma coisa que tem no filme bastante, e no processo dele como cientista e no meu processo como artista, que é o prazer pela experiência, né? Acho que no filme, inclusive na primeira carta do filme fala sobre isso, que o mais importante, né, nesses processos para a gente seria a experimentação, né? A tentativa, a experimentação, a vivência dos processos, mais do que o resultado, né? Então eu acho que a gente pode chegar do ponto A, pode chegar ao ponto B, mas aí a gente vai querer um ponto C, entendeu? A gente vai sempre estar querendo buscar mais, assim, buscar ir além e conhecer mais e pesquisar mais. E interessante, né? Porque assim, o filme ele é inteiro na sua voz ali, né? A gente tem essa condução narrativa, né? Como é bancar, contar essa história toda em cima disso, porque é óbvio que em algum momento o recurso seria uma imagem com outro áudio, e aí, mas tem essa sempre sua voz ali, assim, e aí é um ato de coragem, né, para contar isso. Se foi sempre isso, você sempre pensou desse jeito, né? Então, como é que você pensou isso? Se houve outro tipo de ideia, ou você sempre bancou contar essa história toda ali pela sua voz? Ótima pergunta, Davi, porque isso eu acho que ilustra um pouco o que eu estava falando anteriormente, de que a coisa que mais me fascina é realmente o processo criativo. Não foi sempre assim. Eu comecei o processo de pesquisa, enfim, conversando com alguns cientistas e filmando essas conversas, porque em algum momento eu achei que talvez fosse um filme que tivesse uma pegada mais clássica do documentário, que talvez aparecesse pessoas, né, respondendo a perguntas minhas, o rosto das pessoas falando, como acontece nos documentários mais clássicos, assim. Mas isso rapidamente foi descartado. E aí, durante um longo período, eram vozes das pessoas, tanto dos cientistas quanto a minha, intercaladas, né? Assim, eles falavam um pouco, eu falava um pouco, ficava uma partitura assim mais polifônica, assim. E aí, em determinado momento, foi realmente, como você disse, um ato de coragem, e de coragem formal, né, assim mesmo estética, de que eu seria a melhor narradora para essa história, e de que essa forma de fazer o filme, na qual eu narro o tempo inteiro, seria também algo que me daria muita liberdade para contar essa história. Então, eu consigo fazer uma espécie de caldeirão de vozes, né, ali, nos quais eu fiz questão de não separar muito, porque eu acho que isso também tem a ver com a ideia do filme, de não separabilidade entre as coisas. Então, nesse caldeirão de vozes, eu consigo botar a voz do meu avô, a voz da minha avó, a minha avó, os meus poemas, trechos de livros que eu lia, né, poemas de outras pessoas, né, passagens de conceitos científicos. Então, foi realmente um lugar que eu cheguei que eu achei que enfim, fez muito sentido para eu poder ter essa liberdade narrativa que eu queria ter, assim. E assumir a minha própria voz também foi um outro gesto que foi muito difícil e muito, enfim, me exigiu mesmo muita coragem, porque eu sou uma pessoa tímida, então eu também não tenho nenhuma formação, nem em locução, nem em atriz, nem nada disso, mas em determinado momento eu entendi que eu não queria mesmo, né, ter uma preparação, buscar uma voz perfeita, nem nada disso, e que eu queria apenas contar uma história, que se essa história fosse contada com verdade, e se eu tivesse satisfeita, sobretudo, com o texto do filme, eu seria capaz de contar essa história, porque uma coisa que eu aprendi nesse processo foi que a gente conta bem o que a gente acredita. Se a gente está lendo alguma coisa que não se adequa muito com o que a gente está sentindo ou com o que a gente está pensando, a voz fica frágil, ou não sei, a gente não se reconhece na voz. Então, essa foi uma descoberta também do processo, que os momentos que eu não estava satisfeita com a voz eram os momentos que eu não estava satisfeita com o texto. Aí eu ia mudar o texto e conseguia contar direito. Então, foi uma aprendizagem assim, muito, muito boa assim, que eu tive nesse processo. E acho que acabou sendo uma pegada feminista também do filme, porque na história do documentário a gente está muito acostumado
a ver filmes narrados, né, por homens com aquela voz impostada e tal, ou até mesmo hoje em dia documentários mais pessoais de diretores homens, e eu não escuto muito as pessoas comentando o jeito desses homens narrarem, mas quando é uma mulher, inclusive eu tive momentos que algumas pessoas falam, não, mas essa voz está muito doce, ou está muito séria, ou está muito isso, ou está muito aquilo. Então acho que toda vez que uma mulher fala durante muito tempo, algum comentário vem. Então também para mim era uma forma de mostrar que qualquer mulher pode narrar uma história, entendeu? Não precisa ser uma atriz, não precisa ser a Fernanda Montenegro, entendeu? Pode narrar a história que quiser, e uma hora vai ter desafios, e daí tudo bem, não tem problema. Vai só contar, é só uma mulher contando uma história. Olha, então, já em cima desse comentário, eu não tinha planejado essa pergunta, né? Mas já que você comentou sobre isso, então eu te faço um questionamento aqui. Se eu vendo o filme e ouvindo a sua voz, ouvindo a sua narração, fica a impressão de que essa história só poderia ser passada com essa voz. Ou estou errado? Seria possível ter contado isso com uma outra voz? Olha, eu acho que você está certo. Eu acho que a forma como... Eu levei 7 anos para conseguir contar essa história da forma como você ouviu, né? O processo do filme levou 7 anos. Eu acho que tem um misto aí de aproximação e distanciamento, pelo fato de eu ser a neta dele, né? Quer dizer, eu tenho ali acesso até um arquivo familiar que não está disponibilizado, e um acesso, sobretudo, afetivo. Eu acho que o filme fala muito de afeto, né? Que o fato de eu ser montadora também, eu acho que me ajudou muito a contar esse filme a partir de uma intimidade, mas ao mesmo tempo de uma intimidade que não é uma intimidade de uma neta e um avô que se conheceram, né, que tem um apego assim, mais emocional, mais emotivo. Então acho que isso também foi bom para o filme, o fato de eu ter a proximidade, tá com o pé dentro e um pé fora, né? Eu tinha a proximidade afetiva com a história, mas ao mesmo tempo eu não tinha conhecido essa pessoa. Então, talvez você tenha razão. Para se outra pessoa tivesse narrado, seria outro filme, eu acho, né? Sobretudo nesse... porque tem uma ideia de que um documentário, a posição do documentarista, que o documentarista deva buscar, e isso varia de filme a filme, é a distância correta entre você e a coisa que você está falando, né? A coisa que você está filmando. Então, nesse sentido, acho que talvez você tenha razão. Eu estou numa distância ali entre eu e a coisa que eu estou narrando, que eu acho que é justa, assim, que eu acho que funcionou, assim. Acho que poderia ser um filme narrado por outra pessoa, mas seria outro filme, né? Não seria esse filme. Seria um filme que teria uma outra distância entre o autor e o tema, né? A partir disso, falando especificamente do filme, né, alguns trechos dele assim, alguma coisa que me chamou a atenção, e aí você pode até me corrigir, é que ele tem essa questão afetiva, e aí toda vez quando ele começa a construir esse afeto, a partir do momento em que o afeto ele sobe num ápice, a questão técnica, né, que é a questão da descoberta ali do seu avô, né, desse estudo científico aí, né, tem a contextualização da ciência, a contextualização do contexto geral, né, desculpa a repetição aí, né, mas esse contexto global da história da ciência, o momento em que ele vive ali, assim, e um conhecimento muito difícil, né, que é a física aplicada ali, assim, eu que sou de humanas, se eu não ficar colando aqui, eu não consigo nem falar direito sobre esse tipo de assunto. Então, como é que foi isso, assim? Como é que é pesar algo que, né, você já começou a falar aí, né, que tinha o seu lado, que ao mesmo tempo tinha a proximidade, mas a distância, mas como foi equilibrar esses elementos para um documentário tão que apela para um sentimento, mas ao mesmo tempo para um conhecimento tão técnico? Como é que você foi pesando isso? Porque acho que não é fácil, né? Lidar com esse lado sentimental e ao mesmo tempo essa coisa tão técnica que é a física ali que seu avô estudava, né? O estudo dele ali. Nossa, Davi, suas perguntas são maravilhosas. Essa daí, especificamente, me lembra uma historinha que eu acho engraçada do processo criativo, que é o seguinte: eu fiquei muito intimidada, né, com o material. Era um material de mais de 800 documentos, né, muitos gráficos, muitas coisas, questões que eu não entendia nada. A física sempre foi a minha pior matéria na escola, assim. Eu sempre fui da arte, da literatura, né, das humanas. Eu não tenho nenhuma iniciação científica assim mais profunda, né, assim. Então eu durante muito tempo fiquei muito apavorada como é que eu poderia contar uma história sobre um cientista, sobre um fenômeno científico,
sem entender de física quântica, física atômica, física do estado sólido, física nuclear e coisa e tal, radioatividade, eram temas muito difíceis, e eu fiquei durante muito tempo muito apavorada com isso, até que eu entendi em determinado momento que para falar esse filme eu precisava entender, claro, o que tinha sido o fenômeno especificamente, o que significava o fenômeno termodielétrico, e também eu precisava apenas de conceitos muito básicos das outras coisas. Por exemplo, radioatividade, se você for botar no Wikipedia, ela vai estar dizendo lá o que eu disse no filme, assim, é uma linha, assim, sabe? É uma coisa bem primária. Isso seria o suficiente, eu não precisava entender de física quântica para poder dialogar com um cientista. O que eu precisava era de curiosidade, né? Curiosidade de entender as coisas, e isso aconteceu no momento que eu percebi que os físicos não precisavam de mim, nem os físicos, nem os cientistas precisavam do meu conhecimento para nada, né? Que o filme é um filme que faz analogias poéticas a partir desses conceitos científicos, e era isso que me interessava, né? Assim, então o filme era para qualquer pessoa, né? Não para cientistas. E aí tem essa historinha engraçada que eu queria contar, porque eu ficava sempre achando que tinha pouca física no filme. Não tem pouca física, eu não estou explicando direito as coisas, tem que falar mais de física nuclear, de não sei o que, disso, daquilo. E aí uma interlocutora que eu tive, né, no processo criativo, falou assim para mim: não, tem muita física, tá faltando química, tá faltando química. E o química era justamente o balanço entre os elementos. Quer dizer, ela falou: não, já tem muitos aspectos da história da física que pode até tirar, que detalhes, tinha uma hora que eu falava da física, do estado sólido, tal, que era o domínio dele, que é uma coisa super específica, não precisa falar tanto de física. O que está faltando aqui é química, é o cinema, entendeu? É o que fica dentro, o que fica fora, o balanço, né? O equilíbrio entre os elementos do filme. E aí era no momento que eu ainda estava encontrando essa montagem. E aí você vai experimentando, né? Você vai experimentando. Tem demais, por exemplo, a parte toda da carnaúba, né? Do processo de extração da cera de carnaúba. Num primeiro corte era um curta dentro do longa, sabe? E aí não, peraí, tá muito longo isso aqui, então tira um pouco da carnaúba. E aí a gente vai fazendo esse equilíbrio químico, e por um acaso o meu pai era químico, meu avô era físico, meu pai era químico, eu achei até interessante isso. Tô muito na física e pouco na química, então essa plasticidade do filme mesmo, porque a maioria dos filmes que eu faço, eu sou montadora também, então a maioria dos filmes que eu faço, o processo é de extração, né? Você tira, a gente até compara muito com a escultura, né? O que o Tarkovsky falava lá, esculpir o tempo, né? Você tira tudo que não é filme, e aí fica o que é filme, né? Mas esse filme foi o primeiro filme que eu fiz como montadora que tinha uma outra dinâmica, que não é... Claro, no primeiro momento você seleciona um pouco, né, o arquivo, o material bruto total, e diminui a quantidade. Mas na hora de construir o filme, foi muito mais argila, entendeu? Foi muito mais plástica, equilíbrio, química entre os elementos do filme e os elementos, no caso, né, tanto da voz, né, da escrita, do texto, quanto da imagem, quanto do som, o equilíbrio entre esses elementos, do que só extrair o que não é, entendeu? Então, tinha muito a ver com essa coisa de moldar mesmo, assim. Me permitindo, então, uma analogia de alguém também de humanas, porque eu gosto muito, toda vez que a gente está com pessoas que fazem documentários aqui, né, tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer, que é sobre o que não está no filme, né? Porque documentário é isso, como você falou ali, em algum momento alguém disse para você, olha, tem que tirar isso, tem que tirar aquilo, mas pensando você em cima disso, porque se a gente fala que da física, da química, nem sempre é uma matemática a gente subtrair elementos num filme, né? Às vezes nem tudo que a gente tira é não filme, né? Eu acho que tem coisas que acabam saindo que é filme. Eu não sei dizer, o que eu posso falar do processo criativo, o que fica de fora, né? Porque, obviamente, numa história da vida de um pesquisador desse, tem muita coisa, muitas anedotas e muitas coisas importantes, né, da vida dele que eu fui abrindo mão, e eu acho que o que faz você escolher o que fica de fora é você entender qual é o coração do filme, né? E aí o coração do filme é o que vai estruturar a narrativa.
E no caso desse filme, o coração do filme era mesmo o aprendizado, enfim, poético que eu fiz a partir da descoberta do fenômeno, né? Então, se o fenômeno é algo que diz respeito a correntes elétricas que surgem a partir da mudança de alguns materiais do sólido para o físico, do físico para o sólido, quer dizer, a partir da mudança de fase de alguns materiais, há um surgimento de correntes elétricas. Então, assim, eu pegando essa descoberta, que era o que realmente me interessava como aprendizado para a minha vida, né, levar me apropriar dessa descoberta para a trajetória da minha vida e da vida dos espectadores, das pessoas, isso era o coração do filme. Então, tudo que não dissesse respeito a isso, de alguma maneira, ficava de fora. Então, por exemplo, tinham anedotas interessantes. Por exemplo, há alguns anos, uns 10 anos, 10 não, mais ou menos, alguns anos depois da descoberta dele no Brasil, alguns americanos fizeram a mesma descoberta e publicaram. Isso foi uma grande polêmica no Brasil, porque os cientistas brasileiros ficaram revoltados. Não, foi o Costa Ribeiro que descobriu esse fenômeno, porque ele publicou em 40 e poucos, e os outros americanos publicaram em 50 e poucos. Era uma anedota interessante, que fala, né, sobre como os americanos roubam nossas ideias, né, sobre um aspecto assim interessante que seria, mas isso não tinha a ver com o coração do filme, né? Então fica de fora, entendeu? Então quando você descobre qual é o coração do filme, fica mais fácil você saber o que se abre mão, assim, né? E aí tem a ver com aquela pergunta que você me fez, só você poderia fazer esse filme, porque questões da vida dele biográfica, por exemplo, ele foi um dos fundadores do CNPq, né, Centro Nacional de Pesquisa. Isso, se você der um Google no Joaquim da Costa Ribeiro, vai estar lá, entendeu? Então, eu acho que, nesse sentido, eu queria falar as coisas que só eu poderia falar, assim, e que tivessem a ver com esse coração do filme. Então, por isso, coisas saem mais naturalmente, mas é importante a gente perceber onde é que está o coração do filme, para entender qual é a estrutura narrativa e entender o que interessa para esse filme, para essa forma de contar a história, e que poderia estar em outros filmes, mas que para esse filme não tinha necessidade de estar, né? Bom, já que a gente então está falando de coração, eu vou caminhar aqui para o final. Pensando num país como o nosso, em que a gente tem um problema educacional gigantesco, a gente já debateu isso aqui algumas vezes. Seu filme chega, né, trazendo questões poéticas, né, sendo poético, tanto de imagem quanto na sua própria narração, para trazer um tema específico de física ali, né, para trazer um tema específico de uma das ciências da natureza. Ou seja, você traz duas ciências ali, dois tipos de conhecimento que a gente tem, com certeza, em defasagem na nossa sociedade. Então, como você acha que esse filme vai ser recebido? E como você, de coração, gostaria que esse filme fosse recebido para discussões futuras? Porque eu acho que ele suscita muitas discussões para frente. Obrigada, Davi, pela pergunta, porque eu acho muito importante isso. Eu sempre tive muita preocupação desse filme, dele não ficar... Eu queria que ele realmente contasse uma história, que ele não ficasse um filme voltado, né, para o público enfim, de festivais de cinema de arte e tal, eu tenho muito desejo, né, que ele atinja realmente os jovens do Brasil todo, e que ele possa, enfim... talvez, quem sabe, assim, talvez seja uma pretensão da minha parte, mas quem sabe inspirar jovens que tenham desejo de experimentar, tanto nas ciências quanto nas artes, né? Eu acho que você vê essa história de um homem que descobriu um fenômeno, né? Não foi num laboratório sofisticado, cheio de equipamentos dos Estados Unidos, foi num laboratóriozinho aqui que ele inventava os próprios equipamentos, entendeu? Ele ganhou o prêmio Einstein por uma descoberta feita num laboratório de poucos recursos, né? Então, eu acho que, assim, o meu desejo é que o filme realmente possa chegar a jovens do Brasil inteiro e que as pessoas, que eles fiquem instigados a pesquisar, né? Seja lá na área qual for, e enfim, e vejam que eu acho que o mais importante de tudo é você ter o desejo mesmo por conhecimento e insistir no trabalho, né? Insistir ali eu acho que, assim, como realizadora, eu penso muito isso também, assim, eu nunca tenho grandes ideias, o que eu tenho é perseverança de todo dia fazer um pouquinho, e ter uma hora que sai, né, um filme e tal. Então, acho que, enfim, jovens que tenham interesse também em ciência e tal, né, quem sabe estarem ali, né, pesquisando diariamente e tal,
enfim, chegar, isso vai trazer frutos para a vida deles. Agora, uma coisa que é importante nisso também, que eu acho que tanto na arte quanto na ciência o filme levanta um pouco essa bandeira, é que o importante, inclusive na primeira carta do filme, essa é a mensagem que ele passa para o filho dele, né, para o meu pai, é a experiência, né, não é o sucesso, não é o resultado. Então, assim, se você tiver paixão pelo processo, né, o processo de pesquisa, o processo de experimentação, né, se você tiver algo que você seja realmente apaixonado de se aprofundar, investigar e pesquisar, aquilo vai trazer frutos para você, independente se você vai conseguir realizar uma grande descoberta ou um grande filme, né? Então, acho que nesse sentido eu me encontro com esse avô nesse prazer mesmo do processo da investigação, da pesquisa. Ana, muito obrigado. Estou muito feliz com essa conversa. É muito divertido ouvir você falando, porque parece que o filme cresce depois que eu assisti. Depois que eu ouvi você falando, o filme cresceu para mim, assim, né? Confesso que me deu muita vontade de sentar agora e ver ele de novo. Muito sucesso para o filme. Desejo que ele seja muito distribuído, que é uma luta nossa aqui nesse podcast, né? Que o cinema nacional, em todas as suas vertentes, chegue a mais gente possível. De coração, muito obrigado aí. Até uma próxima, viu? Muito obrigado, Davi. Suas perguntas foram muito inspiradoras também. Quando perdi meu pai, perdi essas narrativas, mas ganhei outras histórias, escondidas no arquivo do meu avô. Em Tupi, carnaúba significa árvore que arranha. De suas folhas se faz uma quantidade inacreditável de uma cera maravilhosa. E foi com essa cera que o meu avô descobriu o fenômeno termodielétrico. E agora uma conversa que eu, Paulo Júnior, gravei com Ana Isabel Cunha, diretora de Janes, Amores de Carnaval, Memórias de Rick Ferreira e convidados. Vamos ouvir. Era uma marciana que aterrissou no Rio. Olha, Janis Joplin tá aí, todo mundo tá aí, a Janis Joplin tá aí. Realmente, eu não sei o que ela veio fazer no Brasil. Eu vi a Janis Joplin, eu parei. Você tá vendo aquela mulher ali? Ela é a rainha do underground. Ela veio aqui ao Copa e aí foi expulsa. Eu falei, olha, se você quiser, vai lá pra casa. Na hora, ela topou. E aí eu vim correndo, trouxe a minha câmera, eu comecei a fotografar. Tudo bem, Ana? Como vai? Oba, tudo bom? Eu queria começar te ouvindo sobre esse acervo do Rick. Ele está, inclusive, no título, Rick Ferreira, é um fotógrafo que é a base, né? É o que, imagino eu, é o que dispara mesmo a feitura desse filme, né? E queria que você contasse um pouco pra gente onde estava esse acervo, o que ali é inédito, o que por um acaso as pessoas já viram por aí. Digamos que alguém já tenha ouvido falar dessa viagem de Janis Joplin ao Brasil, ao Rio de Janeiro. O que você conseguiu encontrar de novidade? O que estava perdido por aí? Conta um pouquinho pra gente desse material que está no filme. A gente começou, o Rick tinha essa ideia, esse sonho de fazer esse filme, de contar essa história, né, há muitos anos. E ele tinha essas 31 fotos, algumas inéditas, muitas ele vendeu nesse tempo todo para Rolling Stone, algumas já saíram por aí, mas a grande maioria é inédita. E ele tinha esse projeto, mas não sabia como formatar isso, como fazer isso virar, né, um filme. E aí o Dada Burger, que também não está mais aqui, que era um produtor de cinema, de audiovisual aqui no Rio de Janeiro, era amigo do Rick, e ele me chamou e falou, Ana, eu tenho isso, se você conseguir fazer essa história, né? Você acha que isso rende um filme? E aí fiquei pensando nisso e vendo como é que a gente ia fazer dessas, né, que tinha muitas lendas também, né, envolvendo a passagem da Janis. A gente tinha o Sergei, né, que eu comia Janis Joplin, tinha tantas coisas assim, histórias que a gente não conseguia apurar e ver se eram verdadeiras, o que foi verdadeiro dessa história. E aí a gente pensou que em cima dessas fotos a gente podia voltar com o Rick nos lugares das fotos e fazer do Rio de Janeiro um personagem também desse filme. Então a gente voltou com o Rick nos lugares das fotos onde ele esteve com a Janis, e ali a gente foi puxando a memória dele, né, através das fotos. Ele
começou a lembrar que um dia ela tá, né, chegou o dia na Praia da Macumba, ela estava fazendo topless, e aí chegou uma joaninha e os policiais vieram dar uma dura neles. Aí ele falou, não, é porque ela é gringa, no país dela pode, né? Aqui ela achou que podia, desculpa aí, não sei o quê. Então, assim, várias coisas que ele ia lembrando ali, quando a gente voltava no lugar. Então, foi muito legal. A gente partiu da foto para contar os fatos, né? Então, a gente foi costurando isso. E fomos encontrando os personagens que encontraram com ela nessa passagem, que não foram muitos. Assim, a Alcione, que para mim foi uma surpresa, a Alcione encontrou com o Serguei, ela era crooner de uma boate em Copacabana com o Serguei, e aí eles terminaram o show, estavam andando em Copacabana, encontraram com a Janis e o Serguei reconheceu ela. E aí a Alcione nunca nem tinha ouvido falar nela. Entraram na boate de novo, fizeram a Janis dar uma canja e foi maravilhoso. Então, a gente foi resgatando as pessoas que encontraram com ela. Na entrevista do Copacabana Palace, tem uma foto, né? Tem algumas fotos também da Agência O Globo, que foi a entrevista que ela deu no Copacabana Palace. A gente foi buscando personagens que estavam ali, que participaram dessa entrevista. A gente descobriu um cara que ele trabalhava na H. Stern, do Copacabana Palace. O Rick foi lá, falou com ele, você quer? Vem pra cá, tem a Janis Joplin, tá fazendo uma entrevista, você gosta de música, você fala inglês, vem entrevistar ela, vem conversar com ela. Ele foi lá, conversou com ela, ficaram amigos, ganhou um disco autografado dela. Então a gente foi descobrindo, voltando para os lugares onde ela passou, a gente foi descobrindo os personagens, né? Quem eram as pessoas que encontraram com ela durante esse passeio, essa passagem meteórica pelo Rio. A piscina do Copa, que foi onde ela foi, né, convidada a se retirar, porque também, segundo consta, ela foi nadar sem a parte de cima do biquíni. E a praia de Copacabana, onde ela encontrou, onde o Rick encontrou ela, que ele encontrou, estava o Rei Momo, porque era carnaval, e o Rei Momo estava na praia de Copacabana, então tem fotos da Janis com o Rei Momo na praia de Copacabana. Então, assim, foi um rolê aleatório, realmente foi assim, uma passagem meteórica que deixou marca em muita gente que conviveu com ela. Muito também legal. E muito pela surpresa de ter encontrado com ela, porque quem reconhecia era assim, é a Janis Joplin, né? A pessoa não acreditava que ela estava ali como uma, né, comum, sozinha, vagando pelo Rio de Janeiro. Pois é. E aí eu queria saber como que você considera que o arquivo de Janis Joplin está registrado ou não no audiovisual, digo em coisas mesmo nos Estados Unidos ou em outras produções. O que você, na sua pesquisa, foi sacando do que já saiu de Janis Joplin por aí? Porque eu fico curioso de saber o quanto que biógrafos, repórteres que foram fazer perfis dela, então, o quanto que essa passagem no Rio de Janeiro estava presente quando se contava a história dela, ou não? Você acha que muita gente, muito jornalista gringo aí da música, pode se surpreender também com essa história? Olha, eu e o Carlyle, né, o roteirista, a gente leu todas as biografias autorizadas, não autorizadas da Janis, e sempre a passagem dela pelo Rio de Janeiro era assim, um parágrafo. Não exploraram muito essa história, muito porque a irmã dela, né, a Laura Joplin, que é quem detém os direitos de imagem e de áudio da irmã, e ela controla isso muito. Então, ela também, no filme mesmo, no Little Girl Blue, ela fala assim, rapidinho, muito rápido, assim, sei lá, são 2 minutos, é muito, sobre a passagem dela pelo Rio. E que foi a última viagem dela, né? Foi depois 6 meses depois ela morreu. Então, assim, então é muito pouco contado. A gente quis, exatamente por isso que atraiu a gente contar essa história, porque é uma história que foi importante na história dela, mas que não é explorada muito por conta dos direitos autorais. Como a gente tinha as fotos do Rick, e era a visão do Rick, né, e das pessoas, dos convidados, das pessoas que conviveram com ela, e algumas outras que não conviveram, mas que tinham ela como referência, como Casagrande, como a Baby do Brasil, que foram figuras que têm a Janis como referência e puderam somar com outros aspectos, né, da passagem dela e sobre a Janis, a gente conseguiu uma brecha para poder contar essa história. Que ficou muito... que para os estrangeiros foi assim, tipo, quase nada, né? Muita gente nem sabe que ela passou no Brasil, e foi aqui que ela conheceu o amor da vida dela, que era o David, que era um americano, que era um missionário que estava aqui, estava vindo da Amazônia
passou pelo Rio, não reconheceu ela, porque estava há muito tempo fora dos Estados Unidos, e aí se encantou por ela como ela era, não pela Janis, a cantora, a superstar. Então foi uma parte muito importante na vida dela, uma passagem importante na vida dela que acabou ficando esquecida. E isso eu acho que é muito legal, que as fotos trazem, o arquivo traz, e a pesquisa que a gente fez também traz muito isso. A gente está abrindo uma parte de uma história curta, né, de uma superstar que deixou um rastro aqui. Pois é, e é muito impactante, né? O carnaval em fevereiro, ela morre em outubro. É muito impactante se dar conta que a gente está falando, de fato, de uma pessoa também que está numa luta pessoal, numa crise pessoal, numa condição ali que envolve comportamento, saúde. Enfim, o filme não vai entrar num moralismo, longe disso, mas é sabido que uma das ideias dela era viajar também para ficar mais distante da droga, principalmente, para tentar arejar um pouco a cabeça, variar as companhias. Infelizmente, a sequência dos fatos mostra que ela não teve uma vida longa depois daquilo, mas enfim, qual que seria seu comentário um pouco passada a feitura do filme, lendo tudo isso sobre ela, sobre o que essa passagem no Rio de Janeiro impactou ou não para uma vida, infelizmente, muito curta, né? Para uma artista que, infelizmente, viveu muito pouco. Pois é, assim, né, o que a gente percebeu muito dos relatos das pessoas que encontraram com ela aqui, de que ela estava feliz, que ela estava livre, e que ela veio exatamente no carnaval por conta dessa liberdade toda, né, que ela estava buscando. E aqui ela pôde ser anônima, ela enfrentou as mesmas questões que ela enfrentava lá nos Estados Unidos, tá? Na passagem que ela teve ela foi convidada para ir no camarote do municipal. Quando ela chegou lá, ela foi entrar e era tudo assim, de boca, convidaram ela. Quando ela chegou, o segurança perguntou, ele falou, quem tá aí? Ela falou, o Rick, é a Janis Joplin. E aí ele falou assim, o cara perguntou, ela é boa? Aí o cara falou, não, porque ela realmente não era uma mulher bonita, né? Ela não chamava atenção pela beleza, ela chamava atenção no palco, ela tinha um outro, né, um brilho, uma atração, mas não era o típico, né, do carnaval. E aí não deixaram ela entrar. É muito curioso, porque fala assim, ela não falava português, mas ela entendeu o que tinha acontecido. Ela entendeu que ela tinha sido barrada, né? Então, essas angústias, é aquela coisa, você pode viajar para fugir das suas questões, mas as suas questões estão com você, né? Então, sempre seguem a gente. Mas ela foi tão livre, tão feliz aqui, tão curtiu, tão entrou, assim, na coisa que ela se apaixonou, que ela, né, pegou daqui a moto e foi para Arembepe, foi para Bahia. Ela, assim, acho que foi um período em que ela estava longe das drogas, né? Bebia muito, né? Estava sempre bem alcoolizada, como todo mundo conta, mas ela estava livre. Ela escreveu cartas para a irmã aqui, e nas cartas é isso, ela encontrou um amor que viu ela como ela é, e não a superstar, que entendeu ela. Então, assim, foi uma passagem, para mim, pela interpretação que a gente teve, que a gente percebeu do filme, é que foi um amor de carnaval. Ela curtiu um amor pela cidade, um amor pelas pessoas, pelo clima, por tudo isso. E depois, né, e aí fica sempre, a gente ficou muito preocupado também em não fazer julgamentos de valor disso, de que ela, né, do que ela veio fazer aqui, ou do que ela estava, né, qual eram as intenções, ou o que ela estava fazendo, mas mais de uma coisa assim, da pessoa poder curtir o que é o Brasil, o que é o Rio de Janeiro, que é essa liberdade que a gente tem, né, que é muito, e ela pôde aproveitar isso. Isso mexe muito com a gente como público também, né? Ficar imaginando essa cidade de 50 e tantos anos atrás. E aí, para fechar, Ana, saber de você, expectativa para a estreia do filme, como que você acha que essa mistura tão brasileira também, né? Como você disse, uma artista que, à primeira vista, não é um perfil de carnaval, mas que vem se divertir, que se mistura e que, com seu carisma, com seu jeito de viver a música, a arte, também deixou suas paixões e seus admiradores por aqui. Como que você acha que isso pode bater no público, sua expectativa para essa história que se passa aqui, que agora estreia aqui no Rio? A expectativa é que as pessoas vão matar a curiosidade e descobrir primeiro um Rio de Janeiro que estava na plena ditadura militar, né? A gente, né, ainda tinha isso para somar, era um carnaval durante a ditadura, né? Então, assim, vem aquela mulher rainha da contracultura, que é do amor livre, que estava vindo de Woodstock,
estava vindo com toda essa potência, com todo esse, né, isso tudo, caiu aqui, aterrissou aqui de paraquedas, passou como um cometa, e é que as pessoas vão ficar curiosas com uma história que ficava muito obscura e vão descobrir esse carnaval que ela passou em 1970, curtir um pouco os registros do Rick, que são assim muito intimistas, porque ele conviveu com ela, foi realmente o cicerone dela. Então ele tem assim relatos e ele conta passagens assim muito íntimas de quem estava ali vendo, né, dividindo com ela curiosidades, como ele nunca viu ela tirar um dinheiro do bolso. Ela nunca pagou nada. Ele falou, não sei como é que ela pagava as coisas. Não via ela usar dinheiro. Então, assim, como que... Então, tem muitas coisas curiosas. A própria Alcione, o que ela fala da Janis, assim, de que ela ficou maravilhada. Falou, como essa mulher pequena aí, branca, tem uma voz potente, parece uma voz de negra americana, que canta potente, como ela cresce no palco. Então, essa surpresa que a gente teve ao ir coletando esses relatos e ouvindo essas histórias, eu espero que o público também se divirta com isso e se surpreenda. Aquele estilo da Janis é único, né? Chocava as pessoas. Onde entrava aquele arco-íris ambulante. Maneira de ser verdadeira sem medo de se expor. Senhoras e senhores, a maior cantora de todos os tempos, Janis Joplin, está na casa. Ela sabia exatamente quem era ela. Ela dizia, eu sou uma superstar. Falamos então de Janis, que passa nos dias 4, 5 e 6, sexta, sábado e domingo, no Festival do Rio. Vamos tentar dar um giro por alguns filmes que estamos curiosos para assistir. Claro que a programação é muito extensa, isso é só um pequeno recorte de algumas expectativas do cinema nacional. A Premiere Brasil de Docs tem 3 Obás de Xangô, filme do Sérgio Machado, vai tratar da amizade, da relação entre Jorge Amado, Dorival Caymmi e Caribé. O Sérgio, que é diretor de vários grandes filmes, Cidade Baixa, Tudo que Aprendemos Juntos, A Luta do Século, Rio do Desejo, e traz agora esse doc 3 Obás de Xangô. Tem também Mambembe, novo filme do Fábio Meira, retoma registros lá de 2010, quando foi feita uma filmagem ali no encontro de 3 mulheres de um circo Mambembe. O Fábio é diretor, por exemplo, do recente Tia Virgínia. Destacaria também A Queda do Céu, Gabriela Cardeiro da Cunha e Eric Rocha, filme a partir do testemunho de Davi Copenaua, estreou lá em Cannes e agora temos a chance de assistir aqui no Rio de Janeiro. A Premiere Brasil de ficções está um espetáculo, é muito filme bom, de fato. Eu citaria Casa Branca, filme do grande Luciano Vidigal, Betânia, do Marcelo Botta, que tem programa aqui no Central Cine, quando da estreia lá no Festival de Berlim, Serra das Almas, o novo filme do Lírio Ferreira, Baby, novo longa do Marcelo Caetano, premiado em vários festivais pelo mundo, diretor do ótimo Corpo Elétrico, Retrato de um Certo Oriente, filme do grande Marcelo Gomes, de Cinema Aspirinas e Urubus, Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, Tô Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, entre outros. Tem Lispectorante, da Renata Pinheiro, diretora do ótimo Amor, Plástico e Barulho, Enterre Seus Mortos, do Marco Dutra, Os Enforcados, do Fernando Coimbra, diretor de O Lobo Atrás da Porta, O Silêncio das Ostras, novo filme do Marcos Pimentel, estreia dele na ficção. A gente ouviu o Marcos há pouco aqui no Central Cine com o doc Amanhã. Destaco ainda na mostra Novos Rumos o filme Centro Ilusão, nova produção do Pedro Diógenes, também há pouco aqui no Central Cine, diretor de A Filha do Palhaço, entre outros. Na seleção de longas Orconcourt tem muita coisa boa, Virgínia Adelaide, por exemplo, direção em parceria da Yasmin Tainá e do Jorge Furtado, Malês, filme do gigantesco Antônio Pitanga, Os Afro-Sambas, o Brasil de Baden Vinícius, novo filme do Emílio Domingos, que acaba de lançar, está em cartaz, o filme Black Hill, Black Power, Filhos do Mangue, novo filme da Eliane Café, e a mostra Retratos, vale o registro, é onde está o filme da Janis Joplin, e tem filmes para Brizola, Moacir Luz, Noel Rosa e Eduardo Coutinho, sempre ele, tem lá o filme dirigido pela paraguaia Paz Ensina, Carta a um Viejo Master, fazendo referência ao edifício master do filme icônico do Coutinho.
Falei muito de Festival do Rio, mas registrar também as estreias no circuito. Em 3 de outubro chegam aos cinemas Até que a Música Pare, da Cristiane Oliveira, e a animação infantil Placa Mãe, do Igor Bastos. Na semana que vem, 10 de outubro, além de Termodielétrico, que a gente tratou aqui no programa, tem Continente, novo filme do Davi Preto, que também está no Festival do Rio e já chega em cartaz. Então é isso, Central Cine Brasil fica por aqui, a gente chega toda quinta-feira no seu tocador de podcasts, uma produção da Central 3, a gente está lá no Instagram em Central Cine Brasil. Até a semana que vem, tchau!